Cumprimento o povo de Deus com a paz do nosso Senhor Jesus. Aqui está o pastor Jorge, Está iniciando a nossa primeira gravação desse canal do YouTube, E eu creio que vai ser bênção da parte de Deus. Cumprimento também a todos os amados e queridos internautas aí, Com a paz do Senhor Jesus, Que Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos estar assim falando a respeito de um assunto assim que muita gente, tem dúvida, que a respeito do Espírito Santo, se ele tem ciúme ou não, Então nós vamos estar assim, nessa gravação aí, Vamos estar falando um pouquinho sobre o Espírito Santo, se ele tem ciúme ou não tem ciúme, Então nós vamos estar vendo nas Escrituras Sagradas, a respeito desse assunto aí, E esse é o nosso primeiro vídeo, que nós vamos estar assim gravando aí, colocando nesse canal aí, Conhecendo a Santa Bíblia, Você que estiver aí, do outro lado, vai nos acompanhar aí e depois o Espírito Santo tocando no seu coração, você vai dar o seu like, Vai dar o seu joinha aí e Deus vai estar te abençoando. Deus abençoe a todos e vamos assim fazer uma oração nesse momento para que Deus venha estar abençoando assim, a nossa leitura aqui na Bíblia, E que todos sejam assim abençoados em nome de Jesus. Nosso irmão pastor Wellington vai estar assim, iniciando a oração aí. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, te agradecemos. Muito obrigado por poder estar aqui na tua presença. Meu Deus, nós estamos gravando, ó Pai, essa primeira gravação dessa live, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que vai ouvir, ó Pai, este estudo da Tua Palavra. Que esta palavra venha edificar, venha levantar os que estão caídos, ó Pai. Venha fortalecer o Teu povo. Meu Deus, fala conosco, meu Pai, através desse estudo maravilhoso. Confirma a vitória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, amados, nós vamos estar assim, abrindo a nossa Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4 e o versículo 5, aonde ali o Espírito, a Escritura fala a respeito desse assunto que nós vamos estar assim falando aqui, na gravação desse vídeo, Então vamos estar vendo aqui livro de Tiago, capítulo 4 e o versículo 5, Nosso irmão pastor Wellington vai estar lendo aí, para nós estarmos assim acompanhando. Diz assim, Tiago 4, 5. Ou cuidar de vós, que em vão diz a Escritura, que o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Forte, pastor Jorge. Louvado seja Deus, Então aí está sendo feita uma pergunta, Muitos cristãos, eles não entendem, essa palavra, então, por quê? Porque eles não observam as pontuações que a Bíblia tem, A Bíblia é composta de pontuações, Então, existem pontos, de interrogação, exclamação, ponto final, vírgula. Então, tudo isso, uma vírgula, ela faz um sentido muito grande da palavra. E aí nós vemos aí, pastor Wellington, que o apóstolo, Tiago, ele está fazendo uma pergunta, porque no finalzinho aqui existe um ponto de interrogação, Então aqui o apóstolo ele está fazendo uma pergunta para o povo, para a igreja da época, E ele está perguntando o que é que o povo acha, se o Espírito Santo tem ciúme mesmo ou não tem, Então nós vamos estar acompanhando dentro das Escrituras Sagradas a respeito desse assunto aí. Nós sabemos que existem dois lados, do ciúme que a Bíblia cita, o lado positivo e o lado negativo. Nós sabemos que no lado positivo o Espírito Santo ele tem ciúme, Vamos estar assim vendo no livro de Êxodo, Livro de Êxodo. Isso. Livro de Êxodo, capítulo 20 e o versículo 5, Êxodo 25. Vamos ver. Glória a Deus. 20, versículo 25, Isso.
25. 25. 20, capítulo 5. Capítulo 20 e o versículo 5, né? Glória a Deus. Diz assim: não te encurvará a ela, nem servirá, porque tu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos seus pais, nos filhos, e até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Forte, hein, pastor Jorge? Forte, louvado seja o nome do Senhor, né? Nós sabemos que na original, né? No grego, né? Essa palavra por nome de ciúme, né? Ela quer dizer zeloso, né? Então essa palavra zeloso ou zelo, né? Então o ciúme ou zelo é a mesma palavra. Vamos estar vendo aqui nessa tradução que eu uso aqui, né? Também vamos ler aqui nessa tradução. Louvado seja Deus. E nós vamos acompanhar aqui como que qual que é, né, a palavra que está aqui nessa tradução, de que sentido está aqui essas palavras, né? Êxodo capítulo 20, o versículo 5 diz assim: olha, não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Então está aí, né, amado? Essa tradução aqui é King James, né? King James, nessa tradução, ela já fala assim, né? Já usa essa palavra como ciúme, né? Mas tanto ciúme como zelo é a mesma palavra, né? Então, quando nós assim citamos, né, que o Espírito Santo tem ciúme no lado positivo, sim, ele tem ciúme, porque esse ciúme é um zelo que o Senhor tem de nós, né, para que nós não venhamos assim estar caindo, né? É como se fosse assim, Deus querendo, né, nos poupar de nós estarmos assim caindo nas malhas do inimigo, né? Então aí entra o ciúme de Deus das nossas vidas. O nosso irmão pastor Wellington vai estar assim, né, falando também a respeito desse assunto, né? Estava vendo aqui, interessante, pastor Jorge. Então quer dizer então que esses ciúmes que a Bíblia está falando que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes, significa então quando a pessoa ela se volta para o pecado, é isso? Isso, pastor. Tipo a pessoa tá na presença de Deus, de repente a pessoa sai da presença de Deus e começa a cometer pecado, erro, falha. Então é nesse sentido que o Espírito Santo está falando que ele tem ciúmes? Isso, nesse sentido, né? Porque você pode ver que aqui, né, no Êxodo 20, no versículo 5 que nós lemos, ele diz assim, ó, não te curvará a elas, nem servirá, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, né? Que visita a maldade de seus pais, dos filhos e até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, quando você comete um pecado, comete um erro, comete uma falha, você está aborrecendo o próprio Deus. Então, é nesse sentido que a Bíblia está falando que o Espírito Santo de Deus ele tem ciúmes, né? Quando nós pecamos contra o Senhor. Lá em Isaías 59, e no versículo 1, a Bíblia diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que ouvir a vossa oração, nem o seu ouvido está agravado. Mas a Bíblia diz que a iniquidade, o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia. É muito interessante esse estudo que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, pastor Jorge. Louvado seja Deus. Nós vamos aqui também acompanhar, pastor Hélio, no livro de 2 Coríntios, né, no capítulo 7 e o versículo 11, né, onde mostra também ali o zelo do Espírito Santo, né, o ciúme de Deus para com nossas vidas, amém? Livro de 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 11, né, vamos estar acompanhando. O pastor Wellington vai estar lendo assim na tradução
né, João Ferreira de Almeida, né, que é revista e corrigida, e nós vamos ler, né, também nessa tradução que eu uso aqui, né, a King James, né, que louvado seja essas duas traduções, dá para nós termos assim, né, uma conclusão, né, nós termos assim, estarmos vendo, né, de uma para outra, né, que às vezes muda assim o sentido da palavra, mas é a mesma palavra, amém? Louvado seja Deus. Vamos estar, nosso pastor Hélio vai estar lendo aí no 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Diz assim: porque quando cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristado, que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, tudo mostraste e está em puros destes negócios. Louvado seja Deus, né? Senhor. Então nós vamos agora acompanhar aqui também, nessa tradução que eu estou usando aqui, né? A King James, né? Vamos estar acompanhando aqui também no capítulo 7, do versículo 11, né? Vamos ver como é citado aqui nessa tradução, né? Essa palavra. E vamos ficar até o final, né, da gravação desse vídeo, vamos ficar cientes, né, que existe dois lados do ciúme. E no lado positivo, sim, o Espírito Santo tem ciúme. No lado negativo, não. Nós vamos ver aqui, acompanhar tanto o lado positivo como o lado negativo do ciúme, tá? Então vamos ver o 7, capítulo 11 de 2 Coríntios, né? Vamos estar vendo aqui. Diz assim a palavra de Deus, né? Pois vede que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produz em vós que dedicação, mas igualmente que desfaça, provia, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida em todos os aspectos. Provastes estar inocentes nessa questão. Então aqui são palavras, né, que é também, né, usada como ciúme, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui também no 11, o versículo 2 também, de 2 Coríntios, tá? 11, 2. 11, 2? Isso. Glória a Deus. 11, 2, né? 11 capítulo, versículo 2. Pode ler, pastor? Diz assim, ó: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, Cristo. Louvado seja Deus, né? Agora eu vou ler aqui na tradução de King James, né? Que diz assim, olha: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vós consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Então veja aí que, né, que o apóstolo Paulo, aqui ele usando, né, esta mesma palavra, né, de ciúme, ele dizia para a igreja de Coríntios, né, que ele estava com ciúme do povo, né? Ele estava zelando daquele povo para apresentar esse povo a Cristo, né, como uma igreja pura, imaculada, né, sem pecado, né? Então veja que aqui, louvado seja, quando é usada essa palavra no lado positivo, né, o Espírito Santo ele sente ciúme das nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui mais uma palavra aqui, né, que louvado seja Deus, para não ficar muito comprido esse vídeo, né? É Romanos capítulo 13, 13. Glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, né? 13, 13. Romanos 13, 13. Isso. Diz assim: andemos honestamente como de dia, e não em gritaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissolução, nem em contendas e nem em invejas. Louvado seja Glória Deus. a Deus. Vamos ler aqui também nessa outra tradução aqui, né?
Romanos 13, que diz assim, olha, vivemos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias, bebedeira, nem em imoralidade sexual, depravação, não em desavenças e invejas. Então veja que essas palavras são tudo coisa assim gerada pelo ciúme, né? Louvado seja Deus, do lado negativo, né? Que o apóstolo está dizendo que no lado positivo, né, nós não podemos assim estar praticando esse tal ato, né? Louvado seja Deus. Bebedice, né? Glutonaria, são tudo coisas que causam ciúme para com o Espírito Santo, porque o Senhor nos criou para nós andarmos em santidade, né? Em pureza. Então, quando você pratica qualquer tipo, né, de louvado seja Deus, de algo assim, né, que foi citado aqui na leitura dessa palavra, né? Aí o Espírito Santo, sim, ele sente ciúme, né? Por quê? Porque aí o Espírito Santo ele vai estar como que perdendo você para o mundo, né? Para que venha ser levado, né? Para o lado, né? Oposto à sua vontade. Amém? Vamos ler aqui também no livro de 1 Coríntios, né? Capítulo 3 e o versículo 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 3. Glória a Deus. Diz assim, ó. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, não andeis segundo ao homem. Louvado seja Deus, né? Muito interessante, muito forte. Aqui diz, nessa outra tradução aqui, olha, porque ainda sois carnais, visto que copiai entre vós todos tipos de inveja, discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos, né? Então veja, amados, né, que aqui são coisas assim que causam ciúme ao Espírito Santo, que às vezes nós como cristãos, né, praticamos por falta de vigilância, né, e acaba causando assim no coração de Deus ciúme, porque Deus ele quer, né, nós puro na sua presença, né? E quando nós assim damos lugar para o inimigo, né, e praticamos isso, aí sim é onde vem o ciúme do Espírito Santo, porque ele quer zelar de nós, ele não quer que nós venhamos se corromper. Amém? Louvado seja. Então nós vemos aqui, no lado positivo, né, que o Espírito Santo ele tem ciúme, né? Agora nós vamos ver aqui também a palavra ciúme no lado negativo, né? Louvado seja Deus. E no lado negativo é onde o Espírito Santo não trabalha com ciúme, né? É onde ele não assim está nesse negócio, no ciúme, né? No lado negativo. Vamos ver no livro de Gálatas, capítulo 5, né? 26 e 5. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O nome do Senhor. Gálatas, capítulo 5, 26. Gálatas. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão nos assistindo aí, glória a Deus, aleluia, dê seu like, inscreva no nosso canal, compartilha, irmãos, glória a Deus, para que muitas pessoas possam aprender a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. E é muito bom a gente aprender a palavra de Deus, né, pastor Jorge? Isso. É muito bom. Tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas em questão de muitas coisas. Deus tocou no coração do nosso pastor Jorge para nós estarmos abrindo este canal para incentivar as pessoas, né, a aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Então nos ajude, irmão. Inscreve no nosso canal, dê o seu like, compartilha e eu creio que a vitória vai ser grande em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler lá a palavra do Senhor. Glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia em Gálatas 5, né? Isso. Versículo
26, que diz assim: não sejamos cobiçosos, vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos de uns aos outros. Louvado seja Deus. Diz assim, né, aqui nessa outra tradução, né? Não nos tornemos arrogantes, né? Provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, essas palavras, né? Inveja, como arrogância, são palavras que levam o homem, né, a um ciúme, né, do lado contrário, do lado negativo, né? E aí é aonde, louvado seja Deus, muitas pessoas se atrapalham na vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, pastor Hélio, que o ciúme do lado negativo foi ele o causador, né? De Caim matar Abel, né? É verdade. Nós sabemos que Deus, ele já se contemplava no coração de Caim, né? Que ele já estava com a maldade ali no seu coração e o plano dele era matar o seu irmão. Por quê? Porque Deus atentou para a oferta de Abel, né? Que Abel ofereceu aquela oferta de coração puro e Caim não, ele ofereceu aquela oferta de coração, né? Ali fechado, o coração maldoso, né? Então Deus não atentou para a oferta de Caim. Então, através do ciúme que Caim ficou do seu irmão, ele levou ali, o inimigo entrou no seu coração e ele assim matou o seu irmão Abel, né? Então o ciúme do lado contrário é algo maligno, não pertence a Deus, né? Quando é usado esse ciúme do lado contrário, ele causa muita destruição na terra, pastor. O negócio é estreito mesmo, né, pastor? Só Deus, né, ter misericórdia, né? A gente também vemos na palavra do Senhor, falando a respeito dos ciúmes, nós vemos que quando Deus ele colocou lá Salomão para ser rei de Israel, a Bíblia diz que Adonias, né? Adonias ele fez de tudo para que Salomão não viesse ser rei de Israel, né? Davi estava já velho, Davi estava quase para morrer, né? E ele achava que Davi ia colocar ele para ser rei. Quando chegou ao conhecimento que não seria ele, que seria Salomão, a Bíblia diz que ele fez de tudo, né? Inclusive ele reuniu um povo, olha só, ele reuniu um povo e convidou um povo para um banquete, né? E lá ele se programou rei em outra cidade. E Davi não sabia de nada, de Betseba também não, e nem mesmo Salomão. Davi já estava velho. E aí a Bíblia diz que algumas pessoas, o pastor Jorge, foi lá e viram aquele grande banquete, aquela grande festa que ele fez, né? Oferecendo bastante coisas para as pessoas, comida, bebida. E ali aquelas pessoas foram e chegaram lá, notaram uma coisa estranha, disseram, poxa, tá tendo uma festa, mas Salomão não tá, Davi não tá, Betseba não tá, alguma coisa de errado tá. E aí essas pessoas que estavam lá foram contar lá o rei. E quando o rei ficou sabendo, o que aconteceu? Ele ficou sabendo que Adonias tinha se programado a rei de Israel. Então a Bíblia diz que Davi imediatamente chamou o sacerdote, o pessoal que estava do lado dele, diz, olha, vamos levantar Salomão como rei. Glória a Deus, aleluia. E Salomão foi programado rei. E quando Salomão foi programado rei, aquelas pessoas que estavam ali no banquete de Adonias, quando ouviram o som da buzina, né, ouviram ali os pandeiros tocar, né, e eles programando Salomão rei, a Bíblia diz que o pessoal deixou Adonias lá e foram para o lado de Davi. Então nós vemos que a inveja ela causa muita destruições. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Nós vemos, né, também, pastor, né, o caso de José, né? José, ele foi vítima do ciúme do lado contrário também, né? Por quê? Porque Deus ele tinha um plano na vida de José e esse plano haveria de se cumprir, mas os seus irmãos, tomados de inveja, né, de ciúme, né, tentaram acabar, destruir esse plano que Deus tinha na vida de José. Então eles usaram assim esse ciúme do lado contrário e
que iriam levar o seu próprio irmão à morte, né? Então, o ciúme, quando ele é usado do lado contrário, ele causa destruição, né? Ele causa, assim, até mesmo, né, separação na família, né? Causa muitas desgraças, né, o ciúme do lado contrário. Então, louvado seja Deus, nós sabemos que Deus, o nosso Pai, ele não compartilha, né, do ciúme do lado contrário, né? Louvado seja Deus. Vamos ler aqui também, pastor Wellington, no livro de Romanos, no capítulo 1, o versículo 29. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, né? Versículo Isso. 29. É isso. Olha que interessante. Diz assim, ó: estando cheio de toda iniquidade, prostituições, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, veja que aqui, olha, nessa tradução aqui, nós vamos ler aqui também na tradução de King James, né? Romanos, capítulo 1, o versículo 29, né? Que diz assim, olha: louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão em louvado seja. Estão pendurados, né? De inveja e homicídio, rivalidade, engano, malícias, são bibliolheiros. Louvado seja Deus, né? Então veja que aqui, né, amados, né, que são palavras assim que dentro, né, desse assunto que nós estamos falando aqui sobre o ciúme, né? A pessoa que assim está assim, né? Louvado seja Deus, cumprindo essas palavras aqui, né, que nós lemos aqui, essa pessoa ela está assim sendo alvo, né, do ciúme, né, ao contrário à vontade de Deus, né? Porque a pessoa que é ciumenta, ele é ganancioso, né? A pessoa que é ciumenta, né, do lado contrário, ele é contendeiro, viu? A pessoa que usa o ciúme, né, do lado contrário, ele é uma pessoa que arrogante, né, que não quer ver o bem do seu irmão. Então essa pessoa está usando assim essa palavra ciúme, né, está usando o ciúme, né, na sua vida de um lado contrário e não agrada o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nosso irmão pastor Hélio pode citar algo, né, falar um pouquinho também sobre esse assunto que nós lemos aí. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, né, irmãos, a palavra de Deus, a gente meditar e estudar, porque a palavra de Deus, ela é a bússola do cristão, né? Se nós seguimos a palavra de Deus, nós obedecemos a sua palavra, com certeza nós seremos bem-sucedidos. Então você que tem promessa de Deus na sua vida, você que tem sonhos de ser usado por Deus, espere o tempo do Senhor que Ele vai realizar o teu sonho. Tem muitas pessoas que às vezes não esperam o tempo de Deus e às vezes por inveja, né, por rivalidade, como nós vimos aí na palavra, acaba querendo prejudicar o irmão, prejudicar a irmã, querer puxar o tapete do próximo, né, para ver se consegue subir de cargo. Irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Aquilo que Deus prometeu para você, no tempo certo Ele vai cumprir. Não precisa você puxar o tapete de ninguém, não precisa você ter inveja de ninguém, não é verdade? Porque no tempo certo Deus, Ele vai conceder essa vitória para você. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né, pastor Jorge? Isso, pastor Hélio. Nós vemos, pastor Hélio, né, que muitas pessoas, eles querem assim crescer perseguindo seu irmão, né? Criando tropeço no caminho da pessoa para poder crescer. E às vezes até essas pessoas até crescem, né? Mas só que não vai muito longe, né?
porque essa pessoa ela está usando assim, né, assim uma maneira que não agrada o Espírito Santo, né? Isso tudo é coisas que envolvem, né, com o ciúme do lado contrário, né? Se a pessoa ele é uma pessoa que espera em Deus, que está ali temendo o Senhor, né, ele jamais vai perseguir ninguém. No tempo certo Deus levanta ele e é tudo natural. Agora muitas pessoas que usam, né, essa palavra, usam o ciúme do lado contrário, né? Ele começa assim a crescer, mas cresce assim sem a direção de Deus, né? Ele cresce perseguindo o seu irmão, querendo matar o seu irmão, né? Fazendo coisas que vêm assim, né, atrapalhar a vida do seu próximo, né? E aí Deus não está nesse negócio, né? Então nós vamos ler aqui, olha, livro de Filipenses capítulo 1, louvado seja Deus, e o versículo 15, né? Louvado seja o nome do Senhor, para estarmos vendo, né, que louvado seja Deus, Deus, Ele nos quer, né, que nós andemos assim, né, com o nosso coração puro na sua presença. Aquele que anda com o coração puro, ele não tem ciúme de ninguém, ele não tem inveja de ninguém, né? Porque o ciúme, inveja, isso daí tudo é a mesma palavra, né? Do lado contrário, né? A inveja, né? A perseguição, tudo faz parte do ciúme, né? E isso daí atrapalha a vida da pessoa. Vamos ler aí, pastor Hélio, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim, ó: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa mente. Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui nessa outra tradução aqui, né? Diz assim a palavra, né? É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenção, né? Então nós vemos aqui, amados, né? Louvado seja o nome do Senhor, que a porfia, né? Uma palavra assim que muitas pessoas às vezes lê, mas não entendem, né? Porfia, essa palavra quer dizer disputa, né? Então tem muitas pessoas às vezes, muitos pregadores que eles estão ali pregando, né? E eles estão usando essa palavra sem perceber, né? Estão compartilhando essa palavra sem perceber, né? Eles estão porfiando sem perceber que está sendo um porfiador, né? Por quê? Louvado seja, se você prega a palavra, né, ali com disputa, querendo ser melhor do que o outro, né? Ser um pregador mais, né, eloquente, para querer ser bem visto pelos outros, você está usando essa palavra de porfia, né? Isso daí não agrada a Deus, né? Então, louvado seja Deus. Deus ele quer que nós assim fazemos tudo para a glória do seu nome, que é o que a palavra diz aqui, né? Que muitos fazem isso daí para se gloriar, né? Porfia, mas outros fazem por amor ao Senhor. E é isso que Deus quer de nós, amados, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, que Deus assim, olha, possa estar abençoando você que está aí acompanhando, né, esse pequeno vídeo, né, esse pequeno comentário que nós estamos fazendo aí a respeito do ciúme, né? Deus possa estar trabalhando na vida de cada um. E para nós estarmos finalizando esse vídeo aí, vamos estar lendo aqui a última palavra aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21, né? Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né, pastor Jorge? Glória a Deus, né? Graças a Deus, aqui estamos, né? Nesta manhã aqui, gravando aí esse vídeo aí, que esse vídeo possa servir de edificação para a sua alma, amado, né? Nós não estamos aqui gravando esse vídeo para disputar com ninguém, nem para estar assim querendo ser melhor do que ninguém, mas sim para a glória de Deus, para que Deus venha assim esclarecer muitas pessoas que às vezes estão confusas nesse assunto, tá? Deus abençoe os irmãos. Vamos ler aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 21. Pode ler, pastor Hélio. Diz assim, ó: inveja, homicídio, bebedice, brutaria, coisa semelhante a esta,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Louvado seja Deus, né? Eu vou estar lendo aqui também, né? Nessa outra tradução. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim a palavra de Deus: inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se parece com essas perversidade, contra as quais vos advirto, como já vos preveni. Antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então está aí, amados e queridos, né? Louvado seja Deus, que você possa assim estar meditando, né, nessas palavras aí que nós, louvado seja Deus, falamos, citamos aqui, né? Que essas palavras assim, né, elas envolvem com ciúme, né, do lado contrário. Então as pessoas que praticam esses algo aqui que nós lemos aqui em Gálatas capítulo 5, 21, eles estão usando o ciúme do lado contrário, e isso não agrada a Deus. E também essas pessoas podem perder até a sua própria salvação, como diz a palavra de Deus aqui, se não se arrepender. Deus abençoe a todos, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, né? E não esqueça de dar o seu like, né? De dar o seu joinha aí e nos ajudar nesse canal para que nós possamos fazer mais vídeos, né? E estar orientando, né, pessoas que estão confusas. Deus abençoe a todos. Vamos estar fazendo uma oração final para todos os ouvintes, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Querido e eterno Senhor, Deus, muito obrigado, poderoso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse vídeo, meu Deus, que nós gravamos aqui nesse momento, Pai. Que essas palavras, Senhor, que foi citada, Senhor, possa entrar no coração de cada um, meu Deus. Pai, abençoe cada um, Senhor. Deus, te agradecemos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos os amados ouvintes. E a paz do Senhor Deus Jesus. abençoe. A paz do Senhor.